E não é que o Gabigol tentou censurar a Rede Globo de televisão? Salve, salve galera, eu sou o Rodolfo Gomes, hoje estou aqui para falar a respeito disso. Afinal, o atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, entrou aí com uma ação judicial contra a Globo para impedir a emissora de veicular o último episódio da série Predestinado, que nada mais é, se você não conhece, do que aquela série documental sobre ele, que está sendo produzida lá pelo Globoplay, que conta a sua história. É uma espécie de biografia autorizada do Gabigol, e esse na verdade é o problema, porque por ser autorizada, o staff do jogador entende que apenas episódios positivos protagonizados pelo atleta ao longo da vida poderiam entrar nessa série. Tanto que a advogada do jogador, a Giancarla Matheus, afirmou que a Globo se comprometeu apenas a fazer uma espécie de homenagem do jogador para emocionar aí os fãs. E por que o Gabriel tentou censurar o episódio? Pois é isso que eu vou te contar hoje, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, claro, caso não seja inscrito, porque aqui tem vídeo todo dia. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de acompanhar. Aproveita inclusive e já aciona o sino para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo por aqui. Bom, o que aconteceu é que o último episódio do seriado, que inclusive já foi publicado pelo serviço de streaming da Globo, o Globoplay, nesse domingo, sofreu uma edição pesada e após a conhecida ida do jogador no cassino clandestino em São Paulo na semana passada, no qual ele foi detido pela polícia. Depois, inclusive, de ter ficado escondido aí atrás de um dos balcões, atitude que virou até meme na internet. Gabigol, polícia! Polícia! Mas enfim, se você estava em Nárnia, numa caverna nessa semana e não faz a menor ideia do que aconteceu, a história é simples, rápida, e que o atacante do Flamengo, junto aí com o pseudo-cantor MC Gui, foram detidos junto com outras 200 pessoas na madrugada do domingo retrasado num cassino de luxo no bairro da Vila Olímpia, na cidade de São Paulo. Bom, primeiro de tudo que cassinos já são proibidos no Brasil. Segundo, que os frequentadores estavam desrespeitando completamente as regras sanitárias de combate aí ao coronavírus. E o engraçado foi que quem fez a denúncia foi o deputado Alexandre Frota, ex-PSL, que se virou aí contra o Bolsonaro após ter apoiado loucamente o presidente lá em 2018 e hoje aí é parceiro do Dória no PSDB, virou tucano. Ele inclusive aproveitou ainda para ir junto e fazer vídeo para a internet, utilizando a imagem do jogador e do funkeiro para fazer propaganda política. Bem típico da peça, né? Mas enfim, voltando aí ao caso, as pessoas inicialmente foram conduzidas à delegacia e assinaram um termo no qual elas se comprometeram aí a prestar esclarecimentos no futuro e acabaram sendo liberadas. Depois disso, o Gabigol contou aí com uma espécie de assessoria de imprensa da Globo, que deu para ele uma oportunidade de ouro, vamos combinar, de se retratar no Fantástico, principal programa jornalístico da emissora, logo na noite seguinte ao fato, numa entrevista muito entre aspas com o Eric Faria, que ali na minha opinião foi tudo menos jornalista, só levantando a bola pro Gabriel cortar. Foi até constrangedor eu, como jornalista formado, acompanhar aquilo. E se você não entende o motivo da minha crítica ao Eric, qualquer dia inclusive eu posso fazer um vídeo aqui explicando a função de um repórter numa entrevista, principalmente quando ela é claramente utilizada pelo entrevistado como controle de danos para tentar aí se redimir com a opinião pública após alguma pisada no tomate. É fundamental nesses casos que o jornalista seja incisivo e faça as perguntas necessárias, aperte o entrevistado e questione quando as respostas foram claramente retóricas. E a gente viu ali que não foi o que aconteceu. A gente viu uma grande passada de pano do Eric, na verdade, só que nem isso funcionou, porque a desculpa do Gabriel conseguiu ser ainda mais cretina do que a atitude dele. Ele simplesmente aí alegou que não fazia a menor ideia de para onde estava indo e que apenas estava procurando um lugar para jantar. E tem trouxa que ainda acreditou nessa ladainha. Isso inclusive me fez lembrar do caso do Ronaldo lá com os travestis, vocês lembram? Porque só pelo fato do Ronaldo ser um ídolo gigantesco, que sempre vai ser, teve muita gente que comprou a ideia de que ele realmente confundiu aquelas travestis com mulheres. Aliás, importante dizer, absolutamente nada, tá, contra a opção do Ronaldo. Mas como a gente vive num país muito conservador e homofóbico, naquele episódio era importante pro Ronaldo, ele sabe disso, fazer as pessoas acreditarem que ele realmente se confundiu. E ele surpreendentemente conseguiu convencer muita gente. Mas enfim, depois aí do episódio do cassino, a Globo resolveu editar o último episódio da série do Gabigol, que eu confesso que eu não assisti e nem pretendo, porque simplesmente não me interessa em absolutamente nada, e também porque eu tenho mais o que fazer da minha vida. Inclusive, nada contra quem assistiu. Eu até peço que se você tá vendo esse vídeo agora e assistiu já o último capítulo que foi pro ar no último domingo, que comente aqui embaixo o que você achou da inclusão lá da história do cassino no último episódio. E aí assim, com a decisão da Globo, a
advogado do atacante entrou na Justiça do Rio de Janeiro antes da série ser divulgada, antes desse último episódio ser divulgado, pedindo R$2 milhões por dia que o episódio ficasse no ar. Simplesmente R$2 milhões por dia. Só que a liminar não foi obtida e o episódio acabou vindo a público, mas para colocar, acho importante colocar aí o lado da advogada, ela alegou que por contrato, qualquer alteração que fosse feita nos episódios precisaria passar pelo staff do atacante, o que, segundo ela, não teria acontecido nesse último capítulo. Só que o juiz, que estava de plantão no TJRJ, esse que não concedeu a liminar, alegou em sua decisão que considera muito improvável que o jogador não tenha sido previamente avisado da alteração no último episódio da sua série por parte da Globo. Inclusive, cita como prova justamente essa entrevista concedida por ele no Fantástico no domingo retrasado. Mas enfim, independentemente da decisão da justiça, que eu particularmente, opinião minha, considero correta, a tentativa de censura deixa muito claro algumas coisas. Primeira, como são hipócritas muitos famosos brasileiros, e aí não é uma tentativa de generalizar, tá? Não tô falando de todos, mas muitos querem simplesmente ter um controle próprio da narrativa sobre eles mesmos. Se uma falha deles vem à tona, eles são incapazes de serem humildes o suficiente a admitirem que foram hipócritas, que agiram mal. E assim, no caso do Gabigol, a meia-culpa até veio, mas acompanhada de uma historinha pra boi dormir, porque eles acreditam, esses famosos, que a opinião pública, da qual eu faço parte, você que tá vendo esse vídeo faz parte, vai engolir tudo que eles quiserem falar, sem questionar absolutamente nada. Segundo, que esse episódio traduz meu ranço pelas biografias autorizadas. Claro, existem ótimas por aí, inclusive quando escritas em primeira pessoa. Uma das melhores que eu li foi do ex-jogador de tênis, o André Agassi, que foi um fenômeno na sua época, além de ser na época lá um tremendo bad boy. Mas por que ela é boa? Porque o cara fez algo muito raro, que foi abrir seus podres completamente, sem medo de ser feliz, inclusive contando pro mundo inteiro que ele odeia jogar tênis, o esporte que deu tudo que ele conquistou na vida. Só que isso é muito raro, e aí que entram as biografias não autorizadas, aquelas que são fruto de pesquisa de jornalistas mesmo, né? Quem não se lembra da biografia não autorizada do Roberto Carlos, escrita pelo Paulo César de Araújo, que foi proibida pelo cantor. Aliás, esse sim cantor de mão cheia e não pseudo-cantor, só para deixar claro. Pois é, o grande rei foi a justiça aí e conseguiu proibir a melhor biografia considerada pela crítica sobre ele já feita. E por quê? Porque quer manter aí sua privacidade mantida intacta, sem as pessoas saberem os seus podres. Afinal, ele é o rei, não é mesmo? Ele pode. Mas por que eu tô falando isso? É simples. Não importa se o cara joga no seu time, se o cara faz gol em final, se te deu a maior alegria da sua vida. Isso não faz dele acima do bem e do mal. E nem que todo mundo precisa acreditar em tudo que ele fala, sem questionar. Isso não significa que ele não possa ser hipócrita, como o Gabriel, que pregou aí veementemente nas redes em favor do isolamento e descumpriu. Ainda assim, você pode continuar admirando o trabalho dele, ficando feliz a cada gol, a cada bola na rede, mas dá muito para separar o jogador da pessoa e não simplesmente ficar militando na internet que nem um imbecil só porque o cara joga no seu time. Para continuar produzindo conteúdo e poder expandir o projeto, o Futeboteco depende de você. A chave Pix do canal é essa aí, futeboteconet@gmail.com. Você pode nos ajudar se você puder. E muito obrigado por assistir esse vídeo até o final.